Olá pessoal, preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha esposa queria um casamento aberto. Eu recusei e ela me traiu dizendo que eu não era dono dela. Então entrei com o divórcio e arruinei a vida dela. Tenho 41 anos, sou homem, e sou casado com a Lisa, de 37, há 7 anos. Nos conhecemos há 11. A vida com ela até agora foi divertida. Nunca quisemos ter filhos. Queríamos viver ao máximo. Sabe aquela vida Jink? Dupla renda, sem filhos. A gente viajava para Napa para degustar vinhos, curtia bares de cobertura na cidade numa quarta aleatória, e às vezes passávamos os fins de semana maratonando nossas séries favoritas pela 100ª vez, comendo pizza e bebendo cerveja. A vida era boa. Na semana passada foi nosso aniversário de 7 anos de casamento, e o que deveria ter sido uma comemoração virou o momento em que meu mundo começou a desmoronar. Para contextualizar, nunca fui bom em escolher presentes. Sou o tipo de cara que apareceria com um vale-presente se fosse deixado por conta própria. Nos primeiros anos do nosso relacionamento, ela brigava muito comigo por isso, porque eu não conseguia dar presentes atenciosos. Então fizemos um acordo, um mês antes de qualquer data especial, aniversário de casamento, aniversário dela, feriados, ela me dava uma lista com os 3 presentes que mais queria. Eu escolheria 1, 2 ou todos, dependendo do orçamento. Isso mantinha a surpresa viva. Ela recebia o que queria e ainda tinha o suspense de qual dos 3, ou se seriam todos. E eu não parecia um idiota. Ganhávamos os 2. Este ano, com o aniversário chegando, fiquei pedindo a lista dela por um mês, mas ela enrolava. Dizia que queria fazer algo diferente dessa vez e me contaria no dia. Disse que não era nada extraordinário, mas que significava muito para ela. Fiquei confuso, mas aceitei. Ela sempre foi quem apimentava as coisas. Tem esse jeito de transformar o tédio em mágica. É craque nisso. Vou admitir, sou meio à moda antiga. Talvez por isso ela tenha sido só a segunda mulher com quem estive na vida. E foi por isso que confiei nela para conduzir as coisas. Esperei pacientemente, animado com a ideia de algo especial para tornar nosso aniversário inesquecível. Mas eu estava completamente enganado. 2 dias antes do nosso aniversário, chego do trabalho, exausto, e a casa parecia cena de romance. Luz baixa, jazz suave tocando, e lá estava Lisa na porta, com sua lingerie preta favorita, aquela que sempre acelera meu coração. E quase não cobria nada. A maquiagem impecável, batom vermelho escuro, do jeito que gosto, e aquele brilho travesso nos olhos. Já fiquei animado, pensando, ela está caprichando. Ela pegou minha mão e me levou para o sótão, que ela transformou num refúgio íntimo. Velas aromáticas acesas, sombras quentes nas paredes, e uma garrafa do nosso Merlot favorito gelando ao lado de um prato de macarrão com queijo ainda fumegante. Me senti especial. Meu peito se encheu de amor, achando que era a maneira dela de criar o clima para o nosso aniversário. Enquanto subíamos, dei um tapa no bumbum dela e perguntei: qual é a ocasião especial? Ela se aproximou do meu ouvido e sussurrou: hoje vou te contar o que quero de presente. Meu coração acelerou. Sentei com ela no sótão. Ela serviu o vinho, começou com um papo quente, criando um clima. Então começou a falar sobre como estávamos no fim da juventude, que tínhamos poucos anos para curtir nossos desejos sexuais. Achei que ela fosse sugerir alguma novidade moderna. Talvez algo de um desses programas picantes da Netflix. Pensei que poderia ser uma ideia tola, tipo vendas nos olhos ou um retiro de casais. Ela falava como se precisasse me convencer. Eu já estava caindo no papo. As velas, o vinho, a voz dela, parecia uma armadilha emocional. E eu estava caindo de cabeça. Decidi que aceitaria o que ela pedisse. Então ela soltou a bomba. Vamos explorar fora do casamento e ver o que o mundo tem a oferecer. Meu coração parou. Fiquei só encarando ela. O cérebro não processava. Nunca imaginei que ela pensaria nisso. Entrei em pânico, gaguejei. O quê? Antes que eu surtasse, ela me abraçou forte, como se quisesse me acalmar. Disse: eu sei que é assustador, mas tenho lido sobre isso e tem melhorado muitos casamentos. Traz de volta a faísca. Faísca? Eu nem sabia que a nossa tinha sumido. A gente sai para jantar, shows de comédia, música. Temos relações 2 a 3 vezes por semana e é bom. Viajamos a cada 3 meses. Fim de semana na praia, trilhas, cabanas. Fizemos uma viagem para Havaí no verão passado. Temos vida social ativa, fazemos festas de fim de ano, churrascos. Achei que tínhamos tudo. Falei tudo isso para ela, com a voz tremendo. Ela só acariciava meu braço.
suave, mas não reconfortante. Disse: eu também estou com medo. Por isso achei um casal que também é novo nisso. Vamos explorar juntos. Fiquei em choque. Como assim? Como você pensou nisso? Desde quando está planejando isso? Ela disse que viu um vídeo de um casal falando sobre casamento aberto e depois o algoritmo do Instagram começou a mostrar mais. Nas últimas semanas ela pesquisou tudo. Segundo ela, só tinha benefícios. Perguntei por que não me contou antes. Disse que queria ter certeza antes de me falar. E o pior, ela queria experimentar isso no nosso aniversário. Esse era o presente que ela queria. E disse que não era nada extraordinário. Fiquei ali, paralisado, enquanto ela mostrava no celular as fotos do casal que escolheu pra gente. Ela até ampliou a foto da mulher, falando das curvas, tentando me seduzir com a ideia de dormir com ela. Senti ânsia. Empurrei o celular e deixei claro que eu não queria. De jeito nenhum. Normalmente, quando nego alguma ideia dela, ela me chama de careta. Dessa vez, tentou argumentar. Vamos tentar uma vez. Se você não gostar, a gente para. Só conhecer eles. Eu só balançava a cabeça. Me sentia traído. Disse: não. Só não. Isso não é o tipo de casamento que eu quis. Discutimos por horas. Fiquei rouco. Os olhos dela brilhavam como se estivesse segurando o choro. Quando percebeu que eu não ia ceder, se levantou, vestiu o hobby e foi dormir. Eu também desabei, exausto. Dormir ao lado dela já não era igual. Ela já não parecia minha esposa. Até poucas horas atrás eu a amava loucamente. Agora, era uma estranha. Os 2 dias seguintes foram um inferno. Mal falou comigo. Saía cedo, voltava tarde. Fria, distante. No nosso aniversário, engoli o orgulho e preparei panquecas com mirtilo, o favorito dela. Ela nem tocou. Disse que tinha reunião e saiu correndo. Fiquei na cozinha, com o cheiro das panquecas me enjoando. Na volta do trabalho, comprei uma rosa, torcendo por um clima melhor. Mas ela não estava em casa. Esperei e horas se passaram. Parte de mim queria ligar, mas meu instinto sabia onde ela estava, e com quem. Sabia que aquele provavelmente seria meu último dia casado. Arrumei minhas coisas. Roupas, laptop, documentos. Escondi tudo no sótão. Ela não voltou. Passei a noite olhando o céu. Ao amanhecer, saí para caminhar. Quando voltei, ela entrou em casa. Cabelo bagunçado, maquiagem borrada, eram quase 6 da manhã. Sem nem olhar para ela, perguntei: e aí, foi bom? Ela respondeu friamente: saí com meus colegas, desmaiei na casa da Mindy. Olhei para ela, furioso, e disse: eu sei a verdade. Ela suspirou, cansada, e retrucou: e o que você quer que eu faça? Você vive preso a ideias da idade da pedra. Nessa hora, eu perdi a paciência. Ah, então isso te dá licença para sair por aí? Ela rebateu: você não é dono de mim. Se quiser, você também pode. Não tenho problema. Mas não pode me impedir. Meu coração se despedaçou. Só consegui sussurrar: tudo bem. Não vou te impedir. Ela foi direto pro banho. Eu peguei minha mala e subi pro sótão. Minha masmorra. É meu refúgio, com entrada pelos fundos da casa, sem conexão com o interior. Quando ela me viu carregando as malas, nem ligou. Só saiu pro trabalho. Tirei o dia de folga para planejar os próximos passos. Comecei a buscar o melhor advogado de divórcio da cidade. Não tenho provas físicas da traição, só aquela confissão de manhã. Mas eu tinha ligado o gravador antes de confrontá-la. E desde então, toda vez que desço para a cozinha, levo o gravador comigo, capturando tudo. Hoje conheci o advogado. Ouviu meu relato com expressão séria. Mostrei a gravação. Ele vai analisar o caso e me ligar amanhã. Estou ficando louco com tudo isso. Tento ter o mínimo de contato com ela. Fico no sótão, como se fosse meu esconderijo. Ela também evita contato. Se ouve meus passos, se tranca no quarto. Acho que está tentando fazer o papel de vítima, como se eu fosse o errado. Mas não vou deixar que me manipule. Vou surpreendê-la com o divórcio, do mesmo jeito que ela me surpreendeu com a traição. Olá pessoal. Desculpem não ter atualizado antes, estive ocupado demais lidando com toda essa confusão. Os últimos 18 meses foram uma montanha-russa. Não sei se ainda tem gente antiga por aqui, mas para quem se interessar, aqui está o que aconteceu. Recapitulando rapidamente. Minha esposa queria abrir o casamento como presente de aniversário. Quando recusei, ela me abandonou na noite do nosso aniversário e voltou só na manhã seguinte dizendo que eu não era dono dela e que podia fazer o que quisesse. Eu me mudei para o sótão e contratei um advogado. Meu plano era surpreendê-la com os papéis do divórcio.
Enquanto ela fazia o papel da revoltada, eu estava organizando tudo discretamente. Achei um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade para recomeçar. Em poucas semanas, meu advogado já tinha tudo pronto. No processo de divórcio, alegamos diferenças irreconciliáveis, apoiadas pela gravação em que ela admitia que faria o que quisesse, com ou sem meu consentimento. Toda vez que eu descia para a cozinha, ligava o gravador para registrar qualquer conversa. No dia em que os papéis ficaram prontos, não avisei. Queria que ela sentisse o mesmo baque que eu senti quando ela propôs o casamento aberto. O oficial de justiça apareceu na nossa casa numa tarde de terça-feira, enquanto eu estava no trabalho. O momento foi planejado com precisão. Ela estava em casa, provavelmente achando que ainda tinha controle da situação. Já tinha levado minhas coisas essenciais para o novo AP na noite anterior. Quando recebeu os papéis, ela foi pega de surpresa. Eu não estava lá, mas meu advogado me disse que ela ligou para o escritório em pânico, com a voz trêmula, querendo saber o que estava acontecendo. Tentou me ligar, deixou mensagens de voz, mandou textos. Desde como você pôde fazer isso? Até precisamos conversar, por favor. Eu não respondi, estava ansioso, mas a lembrança dela dizendo friamente você não é dono de mim me mantinha firme. Eu tinha terminado de ser manipulado. Naquela noite, voltei a casa uma última vez para pegar o restante das minhas coisas. Ela estava lá, com os olhos vermelhos, maquiagem borrada como se tivesse chorado por horas. Parecia menor, frágil, bem diferente da mulher confiante que dançava pelo sótão falando sobre abrir o casamento. Ela implorou por reconciliação. Com a voz trêmula, disse: eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Agarrou meus braços e chorou. Eu fui estúpida, tá bom? Me deixei levar por essa ideia. Mas eu te amo. A gente pode consertar isso. Falou sobre terapia de casal, que largaria a ideia de casamento aberto, que faria qualquer coisa para salvar nosso relacionamento. Por um instante, vi a mulher por quem me apaixonei 11 anos atrás. A que ria da minha comida horrível, que planejava nossas viagens de verão como se fosse uma missão militar. Mas aí me lembrei dela voltando para casa às 6 da manhã com maquiagem borrada. Balancei a cabeça. Queria dizer muita coisa, mas a garganta travou, e tudo que consegui dizer foi: você fez sua escolha, não fui eu quem destruiu isso. Peguei minha última mala, saí e fui embora. Aquela noite foi a mais solitária da minha vida. Abri uma cerveja e fiquei encarando o teto, sentindo ao mesmo tempo liberdade e como se tivesse perdido um pedaço da minha alma. Meu melhor amigo foi o único apoio durante tudo isso. Somos próximos desde os tempos da universidade em Ohio. Foi ele quem me convenceu a procurar um advogado depois de ouvir a gravação do desabafo da Lisa. Mas enquanto eu preparava os papéis, ele ficou sério comigo. Nos encontramos num bar que costumávamos ir, e ele estava calado, tomando a cerveja como se fosse uma sessão de terapia. Ele me perguntou: cara, tem certeza disso? Eu entendo, ela errou feio, mas divórcio é para sempre. Olhei para ele e respondi: você lembra o que ela me disse naquela manhã, depois de voltar da noite da traição? Ele suspirou: eu lembro. Só não quero que você se arrependa, irmão. Meus pais se separaram quando eu era criança e isso me destruiu. Só garante que você tá fazendo isso por você, e não por raiva. Aquilo me atingiu. Se tivéssemos filhos, talvez eu pensasse 2 vezes. Mas ele viu a determinação no meu rosto e assentiu. Beleza, tô contigo, só não se afasta de mim. Ele até me ajudou a mudar de casa, fazendo piadas sobre o cafofo de solteiro para tentar aliviar o clima. Ter ele por perto me impediu de desabar, mas também me mostrou como eu estaria sozinho sem ele. O processo do divórcio foi lento. Acabamos indo parar no tribunal porque minha ex se recusava a assinar os papéis sem brigar. Ela contratou um advogado metido a esperto que tentou me pintar como intransigente, dizendo que eu havia abandonado o casamento ao me mudar pro sótão. Mas meu advogado estava preparado. Tocou a gravação no tribunal. A voz dela, bem clara: você não é dono de mim. Se quiser, pode fazer também. Não tenho problema, mas você não pode me impedir. As sobrancelhas do juiz se levantaram, e vi o rosto dela empalidecer. Foi aí que ela desabou. Sob juramento, confessou que dormiu com 2 homens na noite do nosso aniversário. Não era o casal que ela tinha mencionado antes, mas 2 estranhos, que ela encontrou por meio de um app e que costumam ter relações a 3 com casais. Ela disse que foi por raiva, porque eu recusei a proposta do casamento aberto. Ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. Eu já desconfiava, mas ouvir da boca dela, diante do juiz, tornou tudo real. Ela disse que tinha sido levada pelo momento, influenciada pelos vídeos do Instagram. Disse que se arrependia e pediu uma segunda chance no casamento. O tribunal parecia estar se fechando em mim. Meu peito apertou de raiva e tristeza. Fiquei encarando a mesa,
sem querer ver a pena nos olhos do juiz ou as lágrimas nos dela. Meu advogado se inclinou e sussurrou: agora é definitivo. E era mesmo. A confissão dela destruiu qualquer tentativa de inverter a narrativa. Eu só fiquei ali, entorpecido, tentando entender como a mulher que eu amei por mais de 10 anos conseguiu destruir nosso casamento assim. O divórcio foi finalizado alguns meses depois, e dadas as circunstâncias, foi o mais limpo possível. Dividimos os bens igualmente. A casa, nosso sonho, onde fazíamos churrascos e sonhávamos com o futuro, foi vendida. Dividimos o dinheiro e saí com a minha parte, suficiente para recomeçar. Como ela era gerente de RH com alto salário, saí sem pagar pensão. Meu advogado garantiu isso, argumentando que a renda e o comportamento dela mostravam que podia se sustentar sozinha. Toda aquela atitude fria de você não pode me impedir e qualquer culpa desapareceram. Eu estava livre, mas não parecia uma vitória. Parecia ter sobrevivido a uma guerra que eu nunca quis lutar. Eu tinha provas suficientes para acabar com o emprego dela, mas esperei o divórcio terminar para evitar que ela usasse isso contra mim no processo. Lisa tinha confessado que a colega de trabalho, Mindy, plantou essa ideia do casamento aberto. Mindy fazia essas sessões de empoderamento em bares com os funcionários, dizendo que era ok explorar relações fora do casamento se fosse consensual. Virou uma bagunça ética total. Surgiram vários casos extraconjugais na empresa. Lisa era gerente de RH numa agência de publicidade. Era papel dela promover a ética e a cultura da empresa. Quando percebeu a situação, confrontou a Mindy. Mas, em vez de repreendê-la, foi convencida a entrar nesse estilo de vida. Quando juntei provas suficientes, enviei as gravações da confissão dela para a direção da empresa, anonimamente. Mostrei como Lisa estava usando sua posição de RH para promover essa agenda. Uma semana depois, ela foi demitida por violação ética. Ela eventualmente descobriu que fui eu quem fez a denúncia, e surtou. Ligou gritando. Se queria acabar com meu emprego, devia ter feito isso durante o divórcio. Assim eu teria direito à pensão. Agora estou sem trabalho e sem pensão. Fiquei chocado. Ela estava mais irritada por perder a vantagem no divórcio do que por perder a carreira. Só respondi: você merece cada pedacinho disso. E desliguei. Bloquear o número dela foi como fechar o último capítulo de um livro. E é aí que estou. O divórcio acabou. A casa foi vendida. E Lisa está lidando com as consequências das escolhas dela. Estou recomeçando, um dia de cada vez. Talvez alguns digam que fui duro ao denunciá-la para a empresa. Ainda me pergunto se fui o babaca nessa história. Mas não me importo se foi certo ou errado. Fiz o que meu coração mandou. Pelo menos eu não traí ninguém. Obrigado a todos que comentaram e apoiaram da última vez. Significou muito para mim. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. E assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.